eu fiquei muito resistente durante muito tempo sobre a utilização digamos assim, do método da ISO 31003. Por que isso? Porque ela padronizou o tempo de infusão dos chás, de qualquer família de chás, em 1 minuto. E isso é muito paradoxal. Por quê? Porque, olha só, o objetivo que eles têm com essa padronização é fazer com que vendedores de chás de qualquer lugar do mundo, né? Porque isso serviu principalmente para chá preto e para chá verde, porque são os de mais alto consumo no mundo. Então, eles fizeram com que esse tempo fosse padronizado independente da família. Por quê? Porque, assim, imagina que eu sou da Europa e estou indo na Ásia comprar chá, e nessa compra eu não consigo degustar todos os chás que os vendedores têm para me oferecer, e eles me mandam esses chás com algumas caracterizações. Eu começo a ver essas caracterizações e elas são totalmente diferentes uma da outra. Quando eu vou perceber, um dos fornecedores, vamos pegar o exemplo do chá preto, um dos fornecedores usou 85 graus por 3 minutos, o outro usou 90 graus por 2 minutos, o outro usou 100 graus por 1 minuto, o outro usou 80 graus por 4 minutos, e aí ficou essa variação enorme. E quando eu fui fazer a minha análise sensorial, que eu preciso decidir qual é o chá que eu vou comprar, eu não sei o que fazer, porque cada um me disse uma coisa e eu não consigo padronizar no que diz respeito às expectativas que eu tenho de aromas e sabores de cada um daqueles chás que foram ali demonstrados. Então, por esse motivo, os grandes compradores mundiais encomendaram a uma empresa de padronização chamada ISO, que ela funciona em diversas áreas, um protocolo para que qualquer lugar do mundo pudesse se preparar o chá e a gente conseguisse identificar quais são os parâmetros utilizados. E aí, com isso, eles padronizaram 100 graus por 1 minuto, tá? Isso causa digamos assim, um certo assombro, né? Em algumas famílias de chás, em alguns estudiosos de chás. Por quê? Porque imagina que existe uma linha de pensamento, uma linha de estudo que sugere que eu prepare chá verde japonês a 70 graus. Imagina que existe uma linha de estudo que sugere que eu prepare chá branco a 80 graus por 3 minutos. Quando eu jogo essa temperatura lá para cima, eu estou fazendo extrair dessas folhas um montão de substância que muitas vezes podem trazer para a xícara algumas sensações táteis ou algum gosto que, via de regra, são indesejáveis. E por que isso? Porque na hora que eu exponho as folhas de chás processadas, a depender da família, a uma temperatura mais alta, por esse tempo de 1 minuto, que para alguns é muito tempo e para outros é pouco, eu estou extraindo dali, de primeira mão, uma boa quantidade de cafeína, a depender da família. A cafeína é uma substância presente no chá, que a gente chama de teína, mas é a mesma coisa, e que ela tem um gosto amargo. Então, imagina que eu corro o risco de ter um chá mais amargoso por conta dessa exposição. Outro ponto importante, eu extraio de primeira os polifenóis do chá, né, que são substâncias muito particulares do chá e que têm uma certa adstringência. Então, imagina que eu corro o risco de trazer para a minha xícara uma maior quantidade de amargor e uma maior quantidade de adstringência. Particularmente, essas duas características, essas duas qualidades do chá, muitas vezes não são desejadas, né? Principalmente para quem não tem o hábito de tomar chá com muita frequência, para quem não tem o hábito de tomar chá puro. Então, acaba que criou-se uma atmosfera de, poxa vida, não pode ser
esse tempo e etc, não pode ser essa temperatura e etc. O que é que aconteceu depois desse impacto que eu tive, né, com essa padronização? Eu fiz um curso onde todos os chás que a gente fez análise sensorial, era um curso de analista sensorial, todos eles a gente tomava 100 graus por 1 minuto e os chás eram incrivelmente maravilhosos, mesmo com esse preparo. Eu tive na UKT Academy ano passado, em 2020, eu participei de aulas com uma professora chinesa, que é a Juyen, e eu fui na loja dela e ela preparou para mim diversos chás verdes chineses, que é o que os chineses oferecem para a gente, né, como boas-vindas, como um sinal de poxa vida, como eu tô feliz que você está aqui. Diversos chás ela preparou com 100 graus por 1 minuto, por 2 minutos. Então, assim, eu meio que consegui desmistificar essa questão de tempo e de temperatura, tá?